Fala galera, tudo na paz e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bom ter vocês aqui conosco nesta tarde. Por que conosco nesta tarde? Porque hoje está aqui comigo meu amigo Rodrigo Becan. Fala galera, paz, tudo bem? Muito feliz de estar aqui participando do mais um História pra Sião. Isso aí, pessoal. Hoje estamos aqui dando início ao nosso primeiro episódio do nosso podcast História pra Sião. E eu convidei aqui o meu amigo Rodrigo Becan, né? Rodrigo Becan, que nome... Esse nome é um nome artístico ou é seu nome mesmo, Rodrigo? Diga aí pra gente. Então, meu nome é Rodrigo dos Santos Pereira. O Becan foi um amigo que ele colocou esse nome, né, em mim. A gente tinha umas brincadeiras de colocar o nome de cada um de um jogador, né? Então ele se achava que era o Usher. Aí ele falava, meu nome é Usher. Aí ele começou a dançar aquele Usher, o cantor americano. Aí ele colocou o apelido do meu irmão de Gaúcho, no outro Saviola. E eu, como eu bati umas faltazinhas meio legalzinhas, mas ele falava que era Beckham. Aí eu, para não aparecer, né? Porque o Beck é branco, né? Loirão. Eu falei, não tem. Aí eu tirei algumas letras, aí ficou Beckham. Aí depois vim pra Cristo, aí falei, ficou legalzinho, vamos deixar assim, né? Então é isso aí, pessoal. A gente conhece ele como Rodrigo Becan, né? Então já agora descobrimos a origem do nome dele, né? Muito bom ter você aqui conosco, né? Amém, Muito obrigado né? aí por você estar aqui nessa tarde, que nós possamos compartilhar um pouco daquilo que Deus colocou no nosso coração para fazer assim, né? E Becan, me diz aí, rapaz, como é que tá assim, né, a sua vida assim espiritual com Deus, né? Tô vendo que você tá assim numa frequência muito alta com o Senhor, né? Você gravando os vídeos direto no seu canal lá no Instagram, você queimando mesmo assim, investindo mesmo na obra do Senhor. Me diz aí, como é que tá essa frequência aí? Qual é a sensação de viver esse momento? Cara, Daniel, esse ano foi um ano assim que eu, desde pequeno, né, eu ouvia Deus falar através do servo e da serva dele que Deus tinha um plano na minha vida, em questão da palavra, no estudo, no fundamento. E aí, no final do ano, eu falei, Deus, eu tô fazendo 30 anos, né? E Jesus começou o ministério dele com 30, né? E tem a cultura judaica entende que uma pessoa só vira homem assim mesmo na mente, de atitude, a partir dos 30, né? Eu falei, Senhor, eu tô fazendo 30, e aí? E o plano que o Senhor projetou pra mim, a gente vai começar a viver? Aí, desse ano em diante, eu comecei a querer mais Cristo, né? A buscar mais Cristo. Afastei um pouco de alguns compromissos, que eu sempre fui compromissado com muitas coisas da denominação que eu estou, né? Aí eu comecei a mais contemplar Cristo, Daniel, porque Marta e Maria, uma parou para contemplar Jesus. Então, se a gente quer contemplar Cristo, a gente tem que parar algumas coisas e começar a olhar para Ele, e Ele vai fazer coisas fenomenal acontecer dentro da gente. A gente vai queimar, a gente vai chorar, você vai estar no carro, alguém vai entrar e do nada vai começar a chorar, e você vai falar, porque você está chorando? Eu não sei. Aí você começa a chorar também, aí a glória de Deus invade, e eu tô amando viver contemplando a beleza de Cristo. Glória a Deus, glória a Deus. Você já nos falou aí a origem do seu nome, né? Agora eu queria que você nos falasse aí sobre a origem do nome dessa página aí que você tá, né, na frente aí, que é Uma Manhã Melhor, né? O nome aí, como é que surgiu isso no seu coração? Diz aí pra gente. Bom, Daniel, eu tive um sonho, cara, e nesse sonho, né, acho que eu posso até falar o nome, se não for a gente, do Thiago Brunet, falando, né, parece que ele tinha visto algum vídeo meu e tinha ficado impressionado, e aí tipo, me deu um toque, ó, cara, você precisa trabalhar mais o seu Instagram, e na época eu não tinha Instagram, né, você precisa trabalhar mais o Instagram. Então eu acordei, e aí eu entendi que foi Deus, naquele sonho, me mostrando que eu tinha que fazer alguma coisa na internet, né. Aí eu peguei, conversei com um amigo, falei se ele me apoiava e me ajudava nessa questão. Ele falou, sim, eu vou. Conversei com a minha esposa também, ela falou, não, vamos, eu também te apoio. Aí eu falei, já tenho o apoio da minha esposa, né? Tenho o apoio do grande amigo meu, que sempre as coisas que eu faço, ele tá junto comigo. Aí eu falei, então eu vou pra cima. Aí comecei a comprar uns equipamentos pra estar gravando, e aí o nome veio, né? Um Amanhã Melhor. Aí veio essa frase que eu sempre falo no final dos vídeos, quando eu tô gravando. Aí
algum episódio lá, né? Que para mudar o seu para mudar o seu amanhã, você precisa mudar o seu hoje. Então, o nosso amanhã é resposta do nosso hoje. Então, se a gente não fizer nada hoje, não espere ter um amanhã melhor. Um amanhã melhor é resposta daquilo que você está fazendo hoje. Então, se você está fazendo alguma coisa hoje, saiba que o seu amanhã vai ser resultado do seu hoje. E aí fez um ano agora, dia 29 de junho, que a gente está com esse projeto, gravando, e eu estou feliz com as coisas que Deus está fazendo, está surpreendendo aí. E é maravilha viver o propósito de Deus. Ah, então é isso aí, glória a Deus. Então você é aquilo, né, que a Bíblia diz, tudo que você planta, você colhe. Então, se você quer ter um amanhã melhor, você precisa melhorar o hoje. Então, interessante, rapaz. Gostei disso. Então, quer dizer que você teve um sonho e no sonho o pastor Tiago Brunet te dá uma mentoria. Né? Isso. Acho que nem ele sabe disso. Né? Se caso chegar esse vídeo até ele, ele vai ficar sabendo, né? Que tá dando mentoria através de sonhos. Né? E Deus acendeu essa chama no seu coração e você começou a queimar com isso, né? Muito bom. Você vê um sonho, Deus ativou em você o quê? Uma promessa. Uma promessa. Né? E você começou a queimar através disso. Muito bom aí saber que um amanhã melhor nasceu de um sonho, né? Glórias a Deus. Do coração de Deus. Eu só respondi, né? É aquilo, né? A gente frutifica respondendo aquilo que já nasce no céu, né? A gente só tá trazendo evidência pra terra, né? É verdade. Vem cá, me diz uma coisa, rapaz. Você, te conheço aí já tem o quê? Tem 7 anos, né? Que nós congregávamos juntos, né? Agora o Senhor nos levou cada um para um lado. Então, tipo, conheço você, sua esposa, né? São amigos de mesa mesmo, de comunhão, né? A sua história, né? Acompanha as suas palavras, acompanha o seu canal também, tudo que tem nos alimentado bastante, né? Mas eu queria aqui entrar num assunto assim, porque nós sabemos que uma das maiores dificuldades da nossa geração é lidar com os problemas que elas enfrentam como doença do século, né? Que as pessoas chamam como doença dos séculos, né? Que fala aqui sobre o excesso do passado, o excesso do presente e o excesso do futuro, né? Que é depressão, estresse e ansiedade, né? Então, nós vemos que muitas das vezes essas coisas traz feridas dentro da pessoa, na alma da pessoa, né? Vamos supor que nem aquela mulher, quando vai no tanque, pega água, naquela passagem que ela desce meio-dia, se eu não me engano. Até meio-dia ela vai no tanque, busca água, quem é que ela encontra? Jesus. Jesus, ele conversando com aquela mulher, ele diz assim, vai lá e chama o seu marido. A mulher falou o que para ele? Não tem marido não. Jesus falou, olha, disseste bem, porque já tiveste 5 e o que tem não é? Seu. Não é seu, né? Aquela mulher falou, rapaz, peraí, tô vendo que o senhor é? Profeta. Tô vendo que o senhor é profeta. Por que eu tô entrando nessa história? Porque a história, ela tem um desencaminhar muito profundo, porque aquela mulher, ela vai buscar água num período, num horário em que as pessoas não estavam lá, era o horário mais quente, era o horário de meio-dia, e quando aquela mulher ela vai buscar a água, ela encontra Jesus. Então, Jesus, ele cria uma estratégia, vai conversando com aquela mulher, e o que Jesus tira daquela mulher? A vergonha que ela tinha. Por quê? Porque depois que ela tem esse diálogo com Jesus, ela volta para a cidade. Lembra que ela foi buscar água meio-dia para não ver as pessoas, porque tinha vergonha das pessoas? Depois que ela teve um encontro com Jesus, ela fez o quê? Ela voltou para a cidade e começou a pregar para as pessoas, dizendo, você precisa ver o que eu vi. Você precisa conhecer o que eu Sim. conheci. Então, a pergunta que eu quero te dizer nisso, você acredita que a palavra de Deus, ela tem esse poder de trazer cura para a alma de uma pessoa? Sim, claro, creio, né? Creio que com apenas uma palavra, Deus faz as coisas voltar para o seu curso normal, né? Apenas uma palavra que ele manda, que ele fala, as coisas voltam, né? As pessoas enfermas, Jesus falava uma palavra só, mas também tem a parte do acreditar, né? A pessoa precisa acreditar, porque sempre quando Jesus fazia um milagre, ele falava, você crê? E se a pessoa cria no coração dela, então assim acontecia. Então eu acredito sim que tem a cura, a gente recebe cura
com uma palavra que ele nos direciona, porque ele foi que nos formou, né? Então, com uma palavra que ele libera, e se a gente aceitar essa palavra sem ficar com medo dela, ou ficar com ranceio, a gente vai viver, sim, as maravilhas que Deus faz. E experimentar, né? E contar pro outro ainda, né? Porque ninguém vai contar uma mentira. Antigamente, ela tinha vergonha do pessoal, agora não. Agora ela tá contagiando. Tá falando, porque a Bíblia fala que depois o pessoal acreditou não no fato dela, mas porque eles mesmos viram que Jesus fazia tudo aquilo que ela falou. Por que eu tô te perguntando isso? Porque nós lidamos na igreja com o quê? Com várias situações de pessoas que eu te perguntei, você acredita que Jesus ele pode curar uma ferida na alma? Sim. Mas muitas das vezes a própria igreja causa essa ferida na alma da pessoa. Daniel, como assim? Por quê? Vamos lá. A Bíblia diz assim, examine o homem a si mesmo. Mas tem graça examinar eu mesmo? Não tem graça. O gostoso é examinar o quê? Examinar o outro, né? Examinar o próximo. Aí que tá. Porque quando eu examino o próximo, eu vou automaticamente trazer sobre ele um julgamento. Um julgamento. Esse julgamento vai fazer o quê? Criar traumas na vida dessa pessoa. E todos nós sabemos que o trauma vai desenvolver nessa pessoa o quê? Uma ferida na alma, uma ferida interior. Então, se uma vez que Jesus nos ordenou a examinar a nós mesmos, por que você acha que existe dentro de algumas pessoas esse desejo de examinar o próximo? Porque muitas das vezes o próximo é um espelho que mostra para ela o que ela tá fazendo também. Então é mais fácil acusar o outro, porque o outro lembra o meu pecado que eu não quero tratar, né? Não quero tratar, então eu vejo o outro fazendo o que eu tô fazendo, mas eu tô fazendo escondido. Então o outro lembra o meu. Então eu vou acusar ele, porque é mais fácil acusar ele do que eu tratar o meu e ser curado mesmo na alma. E aquele que é curado, ele pode curar o outro, né? Isso é forte. Então você acha que a pessoa geralmente que tem esse costume de acusar o outro ou o pecado do outro, está tentando esconder o seu próprio? O seu próprio. Porque o outro, muitas das vezes, né? É claro que é uma exceção. Muitas das vezes, o outro lembra o pecado dela, né? E como no caso daquela mulher que foi pegada em adultério, né? Jesus falou, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Então Jesus já foi falando na consciência deles. Então, peraí, a consciência de vocês, só vocês sabem. Mas agora você está diante de mim, eu sou Deus, eu sei. Porque a Bíblia fala que os caras pensavam e Jesus sabia o que eles pensavam no coração. Então Jesus já foi falando na mente, não falou mais nas máscaras que as pessoas usam. Jesus já chegou e falou, ó, aquele que não cometeu nenhum pecado, que atira a primeira pedra. Aí o que aconteceu? A galera tudo falou, é pecador igual a gente, vamos sair fora e vamos deixar ele tratar ela aí, né? O interessante é que ela foi curada e os outros que foram embora, se ficasse ali, iria ser curado também. E a Bíblia tem uma passagem que fala que a gente tirar o cisco do olho do irmão, né? E tem uma trave nos nossos olhos. Nos nossos olhos. Muitas das vezes a pessoa até vai por esse caminho, tipo, geralmente bate na outra pessoa. Por que eu estou falando isso? Porque muitas das vezes nós como cristãos, nós tomamos certas atitudes assim e falamos, né? E essas nossas falas muitas das vezes pode ferir uma outra pessoa, né? E quando nós sabemos que Jesus ele nos chamou para quê? Para trazer vida. Ele falou, eu vim para que tenha o quê? Vida com vida com abundância. Com abundância, né? E Jesus ele cura aquela ferida na alma, né? Ele liberta aquela mulher daqueles traumas que ela tenha vivido. Talvez tenha vivido alguns traumas na vida dela, né? Uhum. Porque é muito fácil olhar para um drogado e falar e julgá-lo. É fácil olhar para um drogado e julgá-lo e falar assim, ó, isso aí é errado, como é que você está fazendo isso? Isso não se faz. Agora, quando eu não sei o que aquele garoto passou para viver, para chegar, aquilo ali é a consequência de atos anteriores. Uhum. Talvez eu chegue e julgue uma pessoa que está ali na Cracolândia, nas drogas. Por quê? Porque meu pai chegava em casa, meu pai me dava um beijo, meu pai me dava um abraço, dava um beijo na minha mãe, abraçava os meus irmãos, me dava carinho.
Talvez o pai daquele garoto que tá na droga fez o quê? Chegava em casa, batia na mãe, batia nele, entendeu? O contexto é outro, né? É outro contexto. Então chegava ali e batia nele. E naquele momento de dor, de angústia, talvez ele não encontrou o evangelho, encontrou o quê? As drogas. Aí quando ele encontrou as drogas, primeiro que o evangelho, por isso que ele está naquela situação. Mas aí a pergunta que eu quero fazer é, será que se ele tivesse encontrado primeiro o evangelho, ao invés das drogas, será que ele seria um drogado ou ele seria um pastor? Cara, eu acredito que ele iria ser aquilo que Deus projetou para ele ser, cara. E ele vai ser ainda. Acredito que se a igreja fazer o papel que ela tem que fazer aqui na Terra, eu acredito que tem sim salvação, tem sim restauração para todos esses que, infelizmente, é consequência do pecado, né, Daniel? O pecado, ele vem destruindo tudo, né? Então, é pequenas atitudes. Tem até pessoas que dizem que a gente não tem que levar em conta o diabo porque ele é um fracassado e um derrotado. Sim, ele é um fracassado e derrotado, mas a gente tem que respeitar ele, Daniel. Porque quando você não respeita o seu adversário, isso significa que você não vai se preparar para um eventual conflito com ele. Então vamos supor que você vai lutar com alguém. Aí você fala, aquele cara ali é fraquinho, eu regaço ele rapidinho. Não precisa nem treinar, aí você não corre, não treina, não se alimenta, enquanto isso o cara tá treinando. Chega no dia do ringue, você não treinou, o cara treinou. Quem você acha que vai vencer? Quem treinou? É quem treinou. Do mesmo jeito, no âmbito espiritual funciona assim. A gente não respeita o inimigo e quando a gente chega em um combate com ele, a gente perde. E Jesus mesmo fala pra gente se fortalecer. O nosso treinamento é o quê? A palavra, é a igreja cumprir aquilo que ela veio fazer aqui na terra, de vez julgar o outro, amar o outro, de vez querer proibir as pessoas de fazer muita coisa, começar a orar por ela, entendeu? Apresentar o Senhor Jesus Cristo para ela. Como você leu nesse texto, a mulher samaritana conheceu Jesus. E por ter conhecido Cristo, ela voltou lá e falou dele para os outros, que quis conhecer ele também. Então, acredito que a resposta aí está em a igreja levar Jesus Cristo. E não querer a igreja mesmo mudar, porque a palavra é bem clara em dizer que quem muda é o Espírito Santo. O papel da igreja é pregar, é corrigir, é ensinar. O Espírito Santo que vai estar fazendo a mudança necessária. Então, se a igreja fosse mais efetiva, tivesse em mais lugares por aí, eu acredito que esse jovem não estaria nas drogas, mas estaria sim vivendo no reino de Deus. Poderia ser um pastor, poderia ser um tocador, vai ser alguém feliz na presença do Senhor. Independentemente se vai ser pastor, se vai limpar a igreja, ele servindo a Cristo, estando com Deus, ele já vai ser feliz. Vivendo o propósito, né? Vivendo o propósito de Deus. Exatamente. A Bíblia diz que conhecereis a verdade vos libertará. Então só a verdade tem esse poder de libertar, né? Isso. Não o julgamento. Então muitas das vezes as pessoas tomam o caminho de julgamento tentando trazer libertação para uma pessoa. Mas na verdade não sabe que está condenando uma pessoa. Agora quando você chega com a verdade, o Espírito Santo tem esse poder de fazer o quê? De convencer a pessoa do pecado, né? Entrando nessa história de pai, falando de pai, né? Já que nós falamos de pai aí, né? Vamos falar agora de um assunto sobre paternidade, né? Você não tem filhos não, tem? Tenho não. Ainda, né? Ainda não. A paternidade que nós vamos falar aqui é uma paternidade espiritual. Né? Glórias dele. Não tem filhos, tem filhos espirituais, né? Pode não ter o filho, esqueci a palavra que se fala. Físico, gerado. Mas tem filhos espirituais, né? Beckham é uma bênção de Deus, né? Tem sido pai na fé de muitas pessoas que estão iniciando o evangelho aí, né? Traz estudo, discipulados, né? Uma benção mesmo aí, né? Traz aula para as pessoas que estão começando a pregar. Isso faz o quê? Faz com que a pessoa cria, né, em você vínculos, né, paternos, tipo mais espirituais, de pais espirituais, né? Pai na fé, como conhecido. De dar direção, né? De apontar caminhos. Isso, vai, ó. Vai pescar tua vara e vai lá, tem um monte de peixe ali. Vai lá pegar. Um líder, na verdade, ele não manda em você, né? Ele só te aponta os caminhos, né? Isso. Na verdade, ele não pode falar para você, mandar você fazer isso ou aquilo. Ele vai te apontar o caminho e você que vai tomar aquele caminho, porque a responsabilidade ela tem que ser sua, né? Tem muitos líderes que querem fazer o quê com as pessoas? Querem
Só trazer opressão, falar, não, você tá errado, você não pode, você tem que fazer isso. Eu conheço, já vi história de líderes que tipo, escolhe para as pessoas a cor do carro. Eita. A pessoa tem que falar com o pastor para ver se a cor daquele carro é a cor ideal que ela tem que comprar, sabe? Então, tipo, eu acredito que uma liderança, uma paternidade, né, ela tá ali para quê? Para te apontar o caminho para você seguir, né? Agora, falando de paternidade, né, uma coisa muito interessante, né, que tem na Bíblia é a história de Abraão, né? Nós sabemos que Abraão, ele é o quê? É o pai da fé, né? O pai da fé, né? E um episódio bem famoso na história de Abraão é o qual? A história que Abraão vai com Isaac fazer o quê? O sacrifício. Sacrifício. Interessante. Deixa eu te perguntar uma coisa. Abraão era doido? Cara, no âmbito, vamos olhar assim, no olhar secular. Não no olhar espiritual, o olhar secular. No olhar do mundo, ele era doidão. Era doido, né? Doidão. Agora, Deus sabia que Abraão era doido? Cara, eu acho que Deus, ele vê o potencial da pessoa. Acredito que Deus foi em Abraão porque sabia que ele iria tomar aquela decisão. Exatamente. Então, Deus, ele já sabia que Abraão teria coragem de fazer aquilo. Sabia. Abraão também sabia que teria coragem de fazer aquilo. Porque ele foi com o menino para lá. Deus queria provar algo para alguém ali naquela história. Meu Deus. Ele provou para Isaac que ele tinha o quê? Um pai com coragem. Com coragem. Um pai com fé. Então, todo aquele episódio, Deus já sabia que Abraão tinha a coragem de matar o menino. Abraão também sabia que ele tinha coragem. Agora, Isaac não sabia. Então, Deus, todo esse contexto, Deus queria mostrar para quê? Para Abraão, queria mostrar para Isaac o quê? O pai que ele tinha. O pai que ele deu. Isso é forte, né? Porque o filho pergunta ainda, né? Vamos imaginar que o filho tá lá falando, meu, o que vai acontecer aqui, mano? Nós está aqui, veio oferecer o holocausto aqui, mas não tem cordeiro nenhum. Tem um negócio aqui, aí o pai dele manda ele deitar lá. Aí depois o filho pergunta ainda, né? Pai, cadê? Já tá aqui a lenha, já tá aqui, tá tudo aqui, mas cadê o cordeiro? E Abraão já falou, né? Deus proverá. Eu acredito que foi essa palavra que o pai Abraão liberou ali, que aquietou o coração do menino Isaac. Porque eu acredito que ele deve ter pensado, falando, mano, né, vai associando as coisas, né? Pô, só tá aqui. Não, será que é isso que eu tô pensando? Talvez por isso que ele perguntou, pai, tudo já tá aqui. Mas cadê o cordeiro? E Abraão já olhando, ele já entrou na loucura da fé. Deus proverá. Deus proverá. Então, na verdade, sim, a gente vê assim, Deus como um Deus provedor, né? E Deus ali, ele criou toda aquela circunstância para quê? Para provar para Isaac o pai que ele tinha. Porque eu preciso conhecer o pai que eu tenho. É por isso que eu queria entrar, eu usei essa história de Abraão para a gente entrar nessa esfera de conhecer o nosso pai. Eu preciso conhecer o meu pai, o pai que eu tenho. E o nosso pai é Deus. Então eu preciso conhecer a Deus. Você acredita que tem muitas pessoas dentro da igreja que não conhecem a Deus? Acredito, Daniel. E, inclusive, eu acho que terminei, estou até fazendo um capítulo sobre isso, falando sobre as 3 fases de relacionamento com Deus. A primeira eu falo sobre o relacionar com Deus, que é quando você reconhece como criatura e conhece Deus como Deus. A segunda é você relacionar com Deus como sendo pai. E Jesus mesmo veio com essa missão. Qual a missão? De revelar o Pai. Porque o pessoal lá atrás, no Antigo Testamento, não tinha entendido ainda o amor, o aconchego e o abraço do Pai. E aí Jesus, que entende isso, que viveu isso, desceu do céu, veio aqui para a terra, e por isso que ele fala, eu vim mostrar o Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o caminho, a verdade e a vida leva para o Pai. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, existem muitas pessoas que estão apegadas com Deus do Antigo Testamento, do julgamento, que aí entra isso que a gente como falou no começo aqui, de julgar o outro, de dar cascudo no outro, mas não o Deus Pai, que ama, que corrige, que antes de bater, traz para perto. Ou então bate, mas
tá perto ali. Não igual esse do julgamento, que bate e fala, vai chorar lá no canto e não vem pra cá. Então, acredito que tem sim muitas pessoas que precisam romper essa fase de relacionamento e experimentar o aconchego do pai, o abraço do pai e o olhar do pai, que o olhar do pai é muito, muito bom. Conhecer Deus como pai. Eu Como gostei pai, disso. Tem como pessoas pai. que conhecem Deus como Deus. No Antigo Testamento se conhecia Isso. Deus como Deus. Jesus veio, que foi aquilo que você nos falou, né? Para trazer Deus como pai. pai. E é que quando você olha para a história do filho pródigo, né? Isso. A Bíblia diz que o pai ele tinha 2 filhos, o mais novo pegou e falou o quê? Pai, me dá a parte da minha, Herança. que eu vou sair, vou curtir, vou aproveitar a vida. Todo mundo já conhece a história, o menino foi, perdeu tudo que tinha, depois ele voltou. Quando ele voltou, falou, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado seu filho, me perdoa aí, desculpa, vacilei, mas agora eu quero começar de novo. O pai fez o que com ele? Correu, o abraçou, não Mostrou, julgou. Não julgou, né? Mostrou o quê? O espírito paterno. O espírito paterno. Não trouxe sobre nenhum julgamento. Falou, ó, traz sandálias novas pro meu filho, traz anel, traz roupa limpa. Pegou e foi fazer uma festa. Quando tá fazendo a festa, quem é que vem? O outro irmão. O filho mais velho. E ele fica indignado quando ele chega. E quando ele fica indignado, ele não quer entrar. O pai sai para conversar com ele, ele fala assim, ó, todo esse tempo eu tenho trabalhado como um escravo. Ele era escravo? Não. Ele era o quê? Ele era filho também, né? Ele era filho. Você acha que um dos maiores problemas da nossa geração é ocupar o lugar de escravo e não o lugar de filho? Porque muitas pessoas, olham para Deus como um senhor. Como no Antigo Testamento, olhava para Deus só como um senhor e não como um pai. Você acha que as pessoas também têm dificuldade na nossa geração de olhar para Deus como um pai e só olham para Deus como um senhor? Acredito que sim, não. Porque tudo é questão de entendimento, né? Eu bato muito nesse ponto, né? É uma bandeira que eu levanto aí, que eu carrego, que a gente precisa entender, porque se você tem um entendimento certo, você vai desfrutar certo, né? Eu até estou tentando fazer a próxima série aí sobre esse tema, né? Entendo, logo desfruto. Precisamos entender. Então, o filho pródigo, o irmão dele, teve um diagnóstico errado que fez ele viver coisas erradas. Porque o pai falou, eu sempre estive aqui e você que não me viu. E ele não viu por quê? Porque o diagnóstico dele não era de filho, era de escravo. E aí por isso que quando Jesus também se aproxima dos seus discípulos, ele fala, ó, eu compartilho com vocês as coisas que eu tenho, que eu ouvi e vi na presença do meu pai, não porque vocês são mais escravos, mas porque vocês são amigos. Então, quando muda a condição, muda o relacionamento de ambas as partes. Então, se a pessoa é filha de Deus, mas não se reconhece como filho, como é que Deus vai se relacionar com ela? Deus quer, mas Deus também quer que a pessoa queira ou entenda que precisa entrar nesse ambiente para estar vivendo essas coisas que Deus quer que ela viva, né? Essa profundidade que Deus quer que ele experimenta, né? Então você acha que a nossa geração não, mas assim, parte da nossa geração precisa mudar a mentalidade de escravo para filho? Sim, porque existe muitas coisas que nos escravizam, muitas das vezes até mesmo dentro do âmbito da igreja. A gente se apega a muitas coisas, faz muitas coisas e as pessoas associam a produção como frutificar. E você produzir não é frutificar, porque produzir uma máquina pode fazer isso. Agora, produzir você só produz quando você está ligado numa árvore. Por isso que Jesus fala, sem mim vocês nada podem fazer. E Jesus fala, a árvore que está em mim, eu vou limpar ela para que ela dê mais fruto. Não está no plural, ela está fruto. Porque dá um fruto de uma vez, gerado, genuíno. Uma máquina não faz isso, uma máquina faz em série. Então, quando a gente começa a gente pode ser escravo de fazer tanta coisa para Deus, mas não o conhecer. É por isso que no último dia, né, esse texto é muito pesado, mas fala que muitas pessoas vão chegar, em teu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu expulsei. Jesus vai falar para ele, afastai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Então, acredito sim que tem uma boa parte
que precisa partir para este nível de relacionamento com o Deus Pai. Conhecer o Deus Pai, não Isso. só o Deus Senhor, mas sim conhecer o Deus Pai. Pois sabe o que é interessante com isso? É porque aquele jovem, né? Qual é o problema do sentimento dele? É o sentimento de escravo, né? Ele chega pro pai e ele fala assim, ó, tenho trabalhado como um escravo aqui. Mas ele não precisava trabalhar como escravo. Por quê? Porque ele era Filho. Ele era filho. Talvez muitas pessoas tenham ocupado esse lugar de escravo na presença do Senhor Jesus Cristo. O problema do trabalho escravo, do serviço, é o quê? Que eu espero uma recompensa em... Eu só faço por causa da recompensa. Eu sou um servo no meu serviço. Eu trabalho. Por que eu trabalho? Porque eu sei que dia 5 vai cair o seu salário. Meu salário. Se o meu patrão não me pagar o meu salário, eu não vou mais. É isso aí. Por quê? Porque a minha relação com ele é uma relação de servo e senhor, serviço, senhor. servo e senhor. Né? Patrão. O problema desse garoto é o quê? Porque quando ele se viu injustiçado, ele falou, pô, pai, o senhor nunca me deu um cabritinho só para eu festejar com meus amigos. O pai falou o quê para ele? Tudo que eu tenho é seu. É seu. Mas ele não sabia disso, né? Por quê? Porque a visão dele estava o quê? Uma visão de escravo. De escravo. Escravo. Foi o que você mesmo falou. A Bíblia diz, não vos chamo mais de servo, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Eu vos chamo de amigo. Amigo. É Jesus nos chamando para uma relação de amigo e Deus nos chamando para uma relação de pai, filho. De pai e filho. Porque Jesus é o filho mais velho, né? Que Jesus veio mostrar o pai pra gente, né? Por isso que ele nos chama de amigo. Mas Deus quer se revelar a nós como um pai. Né? Então, enquanto a nossa geração tiver essa visão de fazer as coisas para Deus, esperando receber algo em troca, vai ser esse sentimento de escravidão que vai estar morando dentro dessa pessoa. Não o sentimento de filho, sabe? O filho ele faz por quê? Porque ele gosta do pai. Se ele vai ganhar algo em troca, se ele não vai ganhar algo em troca, ele não está nem aí, ele vai ajudar o pai. Por quê? Porque ele está fazendo aquilo por amor. Por amor. Agora o servo não. Se você não pagar o seu funcionário, eu duvido que amanhã ele vai trabalhar para você. Nada, rapaz. Não vai, porque então esse sentimento que estava indignado dentro daquele homem. Lembra quando o povo saiu do Egito? O povo saiu do Egito com um pensamento de quê? De escravo. De escravo. Deus abriu o mar para o povo passou. Depois que o mar fechou, 3 dias depois que o mar fechou, sabe o que eles fizeram? Pô, Moisés, não tinha sepultura no Egito? Eu vou morrer aqui como indigente. Nos trouxe pro deserto para morrer. Meu irmão, se você tá morto, tanto faz se você tá enterrado no Egito ou no deserto. Tá morto. Olha o pensamento deles, o pensamento medíocre, o pensamento de escravo. Falou, lá no Egito tinha pepino, tinha cebola pra gente comer. Então, existe na geração que tem uma visão de escravo o quê? Esse sentimento de que Deus está sendo sempre injusto com ele. De que ele sempre merecia mais. Você também acha isso, não? Que existe esse sentimento das pessoas falam, não, Deus está sendo injusto comigo porque fulano do lado já recebeu, fulano do outro lado já recebeu e eu ainda não recebi. Aí eu corro lá para que Paulo escreveu, né, falando sobre a herança, né, que mesmo um menino sendo herdeiro de tudo, ele precisa de um tutor ainda. Né? Por quê? Porque ele ainda não cresceu. É questão de mentalidade também. Um dia eu estava analisando a minha vida e falei, pô, Deus, você está me abençoando muito e eu quero ver os meus amigos também abençoados assim, né? Aí eu falei, Deus, por que eu posso abençoar eles? Aí Deus falou para mim, não. Abençoando dessa forma que você quer, não. Eu falei, por quê? Porque a forma que vocês vai abençoar eles é fazer eles entender. Por isso que eu parto desse princípio de se entendo, logo desfruto. Por que as pessoas não rompem ainda? Porque não entenderam, Daniel. Porque quando você entende que você não foi feito para correr atrás da bênção, mas a bênção foi feita para correr atrás de você, a bênção vai correr atrás de você. E você vai correr atrás do reino de Deus. Então, eu acredito que a pessoa ela precisa crescer. Porque Paulo diz que mesmo ela sendo herdeira de tudo, ela precisa de um tutor. Por quê? Porque é criança ainda. Então, a gente precisa crescer para assumir essa nova fase de relacionamento que está disponível para todo aquele, porque a palavra diz, né?
Lá em Romanos diz que através do Espírito Santo que habita em nós, que a gente pode se aproximar de Deus clamando Abba Pai. E o nosso Espírito que habita em nós testifica com o Espírito de Deus que somos filhos de Deus. Então o Espírito que está dentro da gente, o nosso Espírito, o Espírito de Deus testifica dizendo: ei, rapaz, você não é mais escravo, você agora é filho. Mas a pessoa precisa ter comportamento de filho. Não adianta ser filho, mas ter comportamento de escravo. Escravo. E esse crescimento aí, como é que eu faço para crescer? Vamos supor, estou chegando agora, quero crescer. E aí, Beckham, o que eu tenho que fazer para crescer, para eu deixar de ser um escravo? Porque por mais que eu seja herdeiro, vamos supor, beleza, a pessoa chega na igreja, ela aceita Jesus, é neófito na fé. Como é que nós chamamos de novo convertido? De tá começando a caminhar agora, uma criança, né? De nada difere de um escravo, porque ela, com o tempo ela vai amadurecendo e vai pegando maturidade espiritual. Qual é o processo da pessoa deixar essa infantilidade ou essa imaturidade e alcançar uma maturidade espiritual? Qual seriam os passos que ela teriam que seguir? Bom, vamos lá. Eu tenho o costume de dizer que a nossa vida com Deus não é medido como se fosse o INSS. Você tem 60 e poucos anos, você é aposentado, não. Uma pessoa que chegou agora, tem alguém lá que está 10 anos na igreja, alguém chega agora 3 meses, e se essa pessoa já entender muitas coisas, ela vai desfrutar mais coisa do que aquela que está 10 anos na igreja. Porque você vai desfrutar daquilo que você entende. Então, o primeiro passo que essa pessoa precisa fazer é conhecer Jesus. É relacionar com ele. Não é através de alguém que a gente conhece Cristo, é através das Escrituras e através da pessoa do Espírito Santo. E a gente deixar Jesus fazer as mudanças necessárias. Porque, Daniel, maturidade, ela não vem com a idade. Maturidade vem com escolha. Tem gente aí que tem 60 anos que é imaturo. E tem um jovenzinho aí que tem 12 anos, 13 anos, mas já tem maturidade. Não é escolha. Não é idade. É a escolha. A pessoa escolhe. Não vou me importar mais com isso. Ah, tá falando mal de você? Pode falar, eu não tô nem aí. E você começa a olhar para Cristo. E aí você vai crescer. Vai falar, vai bater. Eu lembro que assim que eu voltei para a igreja, né? Um amigo me chamou e falou: ó, eu vou tocar violão e você toca contrabaixo. Só me acompanha. Como eu tocava violão, eu sabia as notas, né? Aí a gente foi lá e ficou ajudando na igreja lá. Você acredita que teve pessoas que foram até o pastor e falaram: você não foi homem de Deus de colocar esses meninos pra tocar aí. E o pessoal batia na gente, mas batia. Eu ia pra vigília à noite, de manhã eu estava na escola dominical, à tarde vinha pra ensinar as pessoas a tocar violão e já ficava pro ensaio pra já ficar pro culto. Aí o pastor chegou pra gente e conversou: ó, eu tô 3 anos aqui orando pra Deus mandar tocador pra cá. Sempre quando tem festividade aqui, a gente tem que clamar lá pra sede pra mandar os meninos pra vir aqui tocar. Mas agora Deus mandou um conjunto aqui já feito. Então eu sei, vocês é fruto da minha oração. Não olhe pra crítica deles. E aí foi isso que fez eu ter essa maturidade. Que eu queria falar: esse povo aí, não tem ninguém pra tocar aqui. A gente vê que tá ajudando eles e tá reclamando. Eu não vou vir mais não também não. Deixa eu ficar em casa mesmo e pronto. Mas aí, com a autoridade do pastor local daquela época, chegou e conversou, ele também fez eu olhar para essa direção. Então, por isso que também é bom a pessoa andar com alguém que faça esse discipulado com ele, a direcionar o olhar dele, porque vai ter pedrada para tudo que é lado. Mas se você olhar para o céu, você vai ver o céu aberto e Jesus do lado, Jesus sentado lá do lado de Deus. Já estamos chegando aqui no final, mas você falou algo interessante que eu queria falar mais aí sobre isso, que é sobre o desfrutar, né? Você fala assim, você falou: a pessoa chegou faz tempo e não desfruta, e a pessoa que chegou agora já tem já consegue uma sede maior, né? E começa a desfrutar mais do que aquelas pessoas que estão ali, porque não é o tempo, é a escolha, né? Que você deixou bem claro aqui. Que foi o que aconteceu ali com aqueles 2 jovens, né? Com o irmão. O camarada estava com o pai, mas não soube desfrutar o que tinha. Oi, aí, ó. O outro estava na lama, ele falou o quê? Até os empregados do meu pai tá melhor que eu. Ele lembrou das coisas boas, ele desfrutava o pai, desfrutava das coisas que tinha na casa do pai.
E aquele irmão mais velho não, ele não desfrutava. Então quer dizer que, tipo, quando eu tenho esse sentimento de visão de escravo, eu nunca vou conseguir desfrutar na plenitude daquilo que Deus tem para mim. Isso. E quando eu ver alguém desfrutando, eu vou fazer o quê? Que foi o que o pessoal fez com vocês lá. Vai pra você ver. Pô, chegou agora, esses meninos, não é de Deus, tá tocando já. Já chegou ontem, já tá tocando. Então, pra você ver. Eu tô aqui faz tempo e não toco nada, quase não tenho oportunidade. Aí vai começar a fazer o quê? Criar esse sentimento de irmão mais velho, que é o sentimento de achar que está sendo injustiçado dentro da própria casa. Uhum. Não é que você está sendo injustiçado dentro da sua própria casa. Talvez você não esteja desfrutando daquilo que você tem. Por quê? Porque não conhece, porque não busca, porque não ora, porque não jejuma, porque não quer viver mais com Deus, quer viver só aquilo. E quando você vê alguém vivendo mais com Deus, você já fecha a cara e fala, não, eu tô aqui há quase 10 anos e o camarada chegou agora, já tá fluindo, né? Então, eu gostei dessa parte que você falou do desfrute da pessoa, né? E desfrutar da sua posição de filho, e não a sua posição, não a sua visão de serviço, visão, né? de serviço, né? Mas uma coisa que você falou também que me chamou bastante a atenção, vamos supor que a pessoa, ela tem um pastor, né? E esse pastor, todos nós sabemos que é o pastor que faz o quê? Que ajuda a pessoa no amadurecimento espiritual, porque quem vai ajudar as pessoas a fazer o quê? Nas escolhas, né? Uhum. Agora, existem líderes que têm medo de que sua ovelha amadureça? Você acredita nisso? Que existem alguns líderes que têm medo, preferem sempre que seja ali uma ovelha, né? Como é que fala assim? Sempre um menino... Garrada. Ovelha agarrada. Mimada. Sempre um menino na fé, nunca cresça, nunca evolua, porque tem medo de perder. Você acredita que exista no meio da nossa geração pessoas com esse tipo de visão? Acredito que o ser humano em si, né, a gente tem que sempre pensar que essas pessoas que estão aí, que Deus levantou e colocou, é um ser humano também, né? E Paulo diz que a gente tem que tomar cuidado para não cair. Então a gente sempre tem que estar fazendo esses autos-análise para a gente não se equivocar e acabar caindo nisso. É uma possibilidade, possa ser que isso aconteça, sim, mas só que o dono da obra e da vida é Deus, né? Deus sempre vai dar um direcionamento, Deus sempre vai dar uma posição, Deus sempre vai mandar você estar fazendo algo. Então, a gente tem que ser obediente àquilo que Deus nos chamou e nos direcionou para estar fazendo, né? Se caso a pessoa está lá igual Saul e Davi foi obediente. Davi ficava na casa de Saul tocando para ele, e Saul retribuía com flechadas, jogando flecha nele, mas Davi nunca revidou. Davi só tocava a sua harpinha. Deus colocou Saul na frente de Davi. Davi não tocou, porque Davi respeitava a unção que estava na vida de Saul. E Davi só simplesmente viveu os processos que Deus tinha para ele, né? E eu acredito que isso foi um plano de Deus também para treinar Davi, para amadurecer Davi, para lá na frente Davi não fazer isso com outra pessoa. Agora tem algo muito interessante quando a gente fala de processo, que é o tempo, né? Nós sabemos lá aquele versículo famoso de Eclesiastes, capítulo 3, existe um tempo determinado para todo propósito debaixo dos céus. E algumas pessoas sempre falam assim, vamos esperar o tempo de Deus, né? Você acredita que está inserido, você já falou aqui, né, que a maturidade é questão de escolha e não de tempo, mas todos nós sabemos que existe um tempo de Deus para que eu possa desenvolver tal coisa, para que eu possa fluir em determinada coisa, que Deus nunca vai deixar que eu faça aquilo que eu não estou pronto para fazer. Você acredita muito mesmo nessa questão, tipo, que Deus tem um tempo determinado para todas as coisas, ou você acha que, tipo, a pessoa, vamos supor, não estou esperando o tempo de Deus, vou ficar na minha aqui, eu fico 10, 15, 20 anos na igreja e nada acontece. Ela pode colocar isso como culpa no tempo de Deus. Não chegou o tempo de Deus para mim. Ou você acha que, tipo, a pessoa tem que fazer por onde para que o tempo de Deus possa ser concretizado na vida dela? Aí a gente tem que ter discernimento, porque aí é dois extremos, né? Um extremo de você não fazer nada e esperar que Deus faz tudo. Isso é um extremo, porque Deus sempre, quando chama alguém que está trabalhando, está fazendo alguma coisa. E também
tem pessoas que passam muito tempo em uma fase. Era pro povo do Egito ficar, acho que é 40 dias só atravessando, mas Deus fez eles andar mais, porque eles não estavam preparados para entrar na terra prometida. Então, Deus também vê, Deus pode ou apressar ou adiar algo, porque se o coração do ser humano não estiver pronto para aquilo, Deus não vai te dar nada que vai roubar você dele. Então, por isso, Davi foi ungido rei na casa do seu pai, mas até ele assumir o trono, teve uns processos que ele passou. Os melhores salmos de Davi, ele escreveu nas cavernas, na caverna de Adulão. Então, esses momentos de opressão, de esmagamento, faz a gente exalar aquilo que a gente tem de melhor. E Deus sabe como tirar a melhor essência que a gente carrega. Então, acredito que o tempo de Deus tem um tempo determinado, sim, para acontecer algumas coisas, mas também tem quando a gente fica fazendo hora extra naquele algo que era para nós já estar rompendo, vivendo outra coisa, e a gente está preso, tipo, numa benção que Deus dá, entendeu? Hoje em dia, eu acredito que o ser humano se apega muito nas bênçãos de Deus e não no próprio Deus. Aí perde tempo, perde novos ares que Deus quer levar, novos lugares, novas experiências, porque o nosso relacionamento com Deus ele é progressivo. Você começa conhecendo agora, ninguém pode falar, Daniel, que conhece Jesus por inteiro. Eu provei uma porção dele. Essa fase da minha vida que eu tô agora, eu tô provando outra. Daqui a 5 anos eu vou provar outra fase, porque e sempre, enquanto eu tiver fôlego, eu vou provar, como Paulo diz, eu o conheço em parte. Então, o nosso caminhar com Deus, ele é progressivo, a gente vai conhecendo, vai se aproximando, se apaixonando, e à medida que a gente vai entendendo, a gente vai desfrutando. Pode ser, se a gente entender rápido, vai desfrutar rápido. Demorou para entender? Deus não passa ninguém de fase sem antes alguém aprender a lição da fase a qual está. Tá, glória a Deus. Por isso que é bom conversar com a pessoa. Acredito que estamos chegando aqui no final já desse bate-papo, dessa conversa. Muito obrigado, Rodrigo Beckham, né? Gostaria que você deixasse aí as suas considerações finais aí, falando pro pessoal aí de casa que eles têm um pai, né? Que eles são filhos e não são escravos. Deixa aí umas palavras aí. Meu irmão, Deus te chamou para você o conhecer. E ele fez isso tão bem que ele mandou o próprio Cristo, que estava com ele. Por isso Jesus falou, só pode testificar do céu aquele que de lá veio. Então é esse que veio mostrar o Pai para você. Porque a paternidade de Deus, ela cura feridas emocionais que pode gerar até algumas doenças. Isso é comprovado pela ciência. Então Deus, antes de te usar, ele vai querer te curar. Então Deus quer te curar mas antes de te curar, ele vai te transformar. E depois, se você é transformado, ele te cura. Porque pode ser que ele te cura e você volte para a vida errada de novo. Agora, quando ele transformar você, quando você provar a medida do amor do Pai, você não vai saber viver em outro lugar, a não ser na presença dele. Então, a minha oração é que você experimente o abraço do Pai, é que você experimente o aconchego do Pai, é que você experimente o amor do Pai, porque o amor do Pai lança fora todo medo. E se o Filho vos liberta verdadeiramente, você vai ser livre. Então você precisa experimentar o colo do Pai, o abraço do Pai, o aconchego do Pai. É isso. É isso aí, curados para curar, né? Muito obrigado, Rodrigo, por você ter vindo aqui hoje, bater esse bate-papo legal com a gente aí. Amém, varão. Deixa aí seu Instagram, pessoal aí, que te seguir aí nas redes sociais. Bom, pessoal, o meu Instagram é RD Beckham, é o meu pessoal. Aí eu tenho também o Instagram do programa Um Amanhã Melhor, 83, que lá é onde eu gravo a série de estudos, meditação. E a gente vai produzindo conteúdo para trazer você para perto de Deus e fazer você entender. O intuito do canal é fazer você entender e desfrutar as coisas maravilhosas que Deus tem para você. E eu sou um louco apaixonado por Cristo, assim como você também, Daniel. Contemplo sua vida, amo sua casa, oro por você e sua família, e a gente está caminhando aí para se parecer mais com Cristo, na medida que a gente contempla Ele. Glória a Deus. Isso aí, pessoal, o primeiro episódio do
História para Sião aqui do nosso podcast História para Sião chegando ao final. Eu sou grato a Deus por essa oportunidade. Muito obrigado você também que nos acompanhou aí. Obrigado, Rodrigo Beckham. Sou grato a Deus pela sua vida. Grato a Deus por você também que está nos acompanhando, nos apoiando, orando pelo nosso ministério, orando pela nossa casa, tá bom? Muito obrigado. Um forte abraço. Fica com Deus e até a próxima. Amém. Aleluia. Glória a Deus.